no trabalho desta noite, amém? Pai querido, Jesus amado, nesta noite, mais uma vez eu me coloco diante da presença do Senhor para reconhecer a Tua majestade, o Teu poder e a Tua glória. Pai querido, eu queria pedir ao Senhor que traga ao meu coração, assim como o coração da Tua igreja, uma calmaria, que o Senhor cuide de nós, ó Deus, não permita que nada nos afaste da presença do Senhor. Arranca de nós toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que não provém de Ti. Nos faça entender que o Senhor está no centro de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Eu entrego a diaconisa Marlene nas Tuas mãos, não para pedir ao Senhor que cuide dela, porque eu tenho certeza que o Senhor já está cuidando, mas para pedir ao Senhor, ó Deus, que traga calmaria ao coração dela. É nítido, ó Deus, e é claro que nós ficamos preocupados diante de uma situação dessa, mas nós sabemos que há um Deus que cura, que purifica, que limpa, que transforma, e eu entrego ela nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já fez o milagre na vida dela. Pai querido, que o Senhor também toma a Tua igreja nessa noite, fala aos nossos corações através do devocional, através dos louvores que vão ser entoados, através da ministração da Tua palavra, através daqueles que estão participando da live. O Senhor usa, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nesta oração queremos pedir ao Senhor também entregar os nossos vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, de trás, na frente, até onde a nossa voz alcançar. O Espírito do Senhor, ó Deus, possa entrar nesses lares, arrancando tudo aquilo que não provém de Ti, toda discórdia, toda desilusão, toda tristeza, toda mágoa, toda enfermidade, que o Senhor esteja jogando por terra. Que a Tua paz, Papai querido, a Tua cura, a Tua libertação venha reinar sobre cada vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão participando dessa live também. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu entrego os meus amigos, amigas, companheiros de trabalho, as minhas filhas, eu entrego a igreja do Senhor nas Tuas mãos. Que o Senhor trabalhe, Deus. Trabalhe nas nossas vidas. O Senhor tem total liberdade de mudar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa vida. Por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver isso aí. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma noite. E nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, onde nós reunimos para louvar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 14. Amém, irmãos? João, capítulo 1, verso 1 até o verso 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz,
que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estava sempre no templo louvando a Deus. Amém? Pode se sentar. O Evangelho de João aqui diz que, a respeito da vinda de Jesus, João veio testificar de Jesus Cristo, o Salvador, o Nazareno, né? Aquele que veio nos salvar, aquele que veio dar a sua vida por nós. Eu quero só frisar um pouquinho aqui no verso 11, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus, ele veio para salvar o seu povo, né? Aqui João relata que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então ele veio para o seu próprio povo e o seu próprio povo o desprezou. O seu próprio povo o condenou. Porque muitas das vezes nós olhamos lá que Pilatos, que Roma condenaram a Jesus, que mataram Jesus. Mas quem condenou Jesus foi o seu próprio povo, o rejeitando. Porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam, não reconheceram quem era Jesus. E muitos de nós, irmãos, quando nós pecamos, nós estamos negando a Jesus. Quando nós fazemos aquilo que é contrário à palavra de Deus, ao ensinamento de Jesus, nós também negamos Ele. Nós não estamos aceitando a vinda dEle, a salvação dEle, a morte dEle, para nos salvar, para nos restaurar, para nos dar a vida eterna. Porque muitas das vezes nós queremos, nós que estamos, falamos que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus como Salvador, nós criticamos muito o mundo lá fora. Ah, o povo lá rejeita Jesus. Não, eles não rejeitam Jesus, eles não o conhecem. É diferente. E a maioria das vezes quem rejeita Jesus é o seu próprio povo. Somos nós mesmos que o conhecemos, sabemos quem Ele é. E aqui nós vemos que o seu próprio povo o rejeitou. Fizeram grupinhos para negar a Ele, para dizer que Ele era o falso Messias, Ele era falso profeta. Não foi o mundo lá fora que negou Jesus. Foram os seus. Foram da sua casa, da sua parentela, da sua terra. Por inveja, por medo de que Ele tomasse os seus lugares. Então é muito importante nós sabemos, irmãos, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí que nós entramos, irmãos, porque nos deu a oportunidade, Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Aqui no verso 12 diz: mas todos quantos receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Essa foi a nossa oportunidade, irmãos. Aqueles que não eram da família dele, do povo dele, nós, gentios, tivemos a oportunidade de receber essa graça, essa misericórdia de Deus. E nós, então, irmãos, que nós fiquemos atentos, não vamos negar a Jesus.
Vamos ficar firmes, perseverar até o fim, reconhecer que Ele é o nosso Salvador e fugirmos do pecado, fugirmos da aparência do mal, não rejeitando o nosso Senhor como nosso Salvador. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Deus. O evangelista não teria um tema melhor para dizer sobre Jesus. Jesus, ele nasceu numa época totalmente desfavorável, num ambiente totalmente desfavorável, mas nem por isso ele deixou que esse ambiente mudasse a conduta e o caráter dele. Esse ambiente te fez crescer buscando a presença do Pai, honrando o Pai em todas as áreas de sua vida. E quando você entende que honrar a Deus tem que ser o primordial, você vê que as outras coisas são banais. Que nessa noite você possa entender que alguns se levantaram para fazer grupinho contra a vida de Jesus, mas isso não mudou a conduta nem o caráter dele. Ele continuou sendo adorador, continuou honrando a Deus, continuou honrando o Pai. E por muitas das vezes ele olhava para aquela multidão e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que você possa entender nessa noite. Se disponha a adorar esse Deus, a servir a Ele. Ah, pastor, mas é difícil demais na época que nós estamos vivendo. Na época de Jesus era pior, porque eles queriam matar Ele, ainda criança, né? Quando Ele fazia milagre, alguns chegavam e diziam que Ele operava em prol do diabo, né? Em prol do Belzebu, né? Falava que Ele estava endemoniado. Nada disso abalou a conduta dele, porque ele tinha um propósito, uma finalidade. Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade que você colocou no seu coração? É ser adorador em qualquer circunstância? Ou simplesmente, aí eu vou na igreja por ir? Qual que é a real finalidade que você adotou para a sua vida? Ser servo? Existem dois tipos. Existe o crente e existe o servo. Qual que é o crente? O crente é aquele que crê em tudo. O servo é aquele que se dispôs a servir a Deus diante de qualquer circunstância, diante de qualquer dificuldade. Não estou dizendo para vocês que é fácil. É difícil você pegar um microfone, adorar, louvar a Deus quando a circunstância está toda contrária. Quando o seu emocional está arrasado, quando o seu psicológico está abatido, quando você recebe uma notícia de uma possível enfermidade, como é pegar o microfone e adorar? Quando você recebe a notícia que perdeu um parente ou alguém próximo, quando você vê que o seu casamento acabou, que o seu relacionamento acabou, quando você vê que uma amizade que você abraçava, que você beijava, que batia nas suas costas e dizia: eu estou contigo para o que der e vier, de uma hora para outra, some. Eu vou deixar de adorar a Deus por causa disso, porque eu estou com o meu emocional, meu psicológico muito abalado. Para, irmão. Não pare. Vocês lembram da história de Pedro? Vocês lembram, né? Ele tinha pescado a noite toda. Sim ou não? Não. Ele lançou a rede a noite toda. Ele não pegou. Sabe qual que é a diferença? Que quando ele chega na praia, ele está com o seu psicológico abalado, com o seu emocional abalado, preocupado, porque era ele que levava o sustento para sua família. Mas agora ele chega, está lavando a rede, e Jesus olha para ele e fala o seguinte: ei Pedro, presta o seu barco um pouquinho. Olha a diferença, irmão. De tudo está ruim na sua vida, mas Jesus ele te pega o seu barco emprestado um pouquinho. Aí você olha e fala o seguinte: está tudo dando errado, mas eu vou emprestar, eu vou lá com ele.
E o interessante é que quando ele volta para a praia, Jesus vira para ele e fala o seguinte: Pedro, lança a rede novamente. Ele vai dizer: eu lancei a rede a noite toda, eu não pesquei nada, mas conforme a tua palavra eu lançarei de novo. A alegria não está naquilo que você tem, nem naquilo que você conquista. Olha, estou poético, hein? Está vendo? A alegria não está naquilo que você tem ou naquilo que você conquista, mas é naquilo que vem depois disso, na sua entrega particular, na sua entrega pessoal. Pastor, como é que é? A minha alegria não está naquilo que eu tenho ou naquilo que eu conquisto? Porque vamos vislumbrar Pedro de novo. Agora ele estava com o barco cheio. Era para ele estar feliz, alegre. Mas agora Jesus fala: Pedro, segue. No final da história você já sabe. Ele larga o barco cheio de peixe e vai seguir Jesus. Então a alegria dele não estava na pesca, que foi considerado lá no texto a pesca maravilhosa, mas o convite que Jesus falou para ele: está disposto a largar tudo e me servir? Pedro disse, olha para ele e diz: claro, e segue Jesus. Então, irmão, que nessa noite você se dispõe a servir a Deus, mesmo que as dificuldades, os problemas, as lutas, as provações, as decepções vão acontecer na sua vida, mas não pare, porque Deus, se Ele tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. E nada que acontece na nossa vida, nada acontece fora dos planos de Deus. A Bíblia não fala que tem o ímpio até para os dias maus? Então, as lutas é para nós passar, mas não é para nos matar, ela é para nos deixar mais fortes. Amém? Amém. Pense nisso. O grupo das irmãs vão estar louvando o Senhor nesta noite. Vamos, eu vou gravar o Se desse pano pra cá. Vai jogar assim. Ele tá aparecendo.
fiel, não erguei o meu troféu. Integrante sou do coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, ele vem me ele. Estou ensaiando pra cantar o céu pra ele. No coral eu quero cantar, lembrar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar temor fiel, o hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, lembrar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar temor fiel, o hino meu troféu. Magnificado Jesus glorioso, no grande dia esperando eu vou louvar. Santo é o Senhor, adorado é o Rei poderoso. Magnificado Jesus glorioso, no grande dia esperando eu vou louvar. Santo, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, lembrar aquele santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar temor fiel, o hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, lembrar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar temor fiel, o rei meu troféu. És bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face
agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos é uma bênção, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Que os céus se abram, né? E o reino do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Eu queria dar a oportunidade de usar com o João também, fazer aquilo que o Espírito do Senhor nos conceder essa noite. Amém? Salmo de número 118. Salmo de número 118. Versículo 24. Na semana passada, lá no meu trabalho, tive a oportunidade de dirigir um momento do aniversário lá. Era a segunda vez para a honra e glória do Senhor. E alguém me pede para falar de uma coisa. E eu falei sobre esse versículo. Às vezes nós ficamos preocupados com esse dia, né? Mas olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 118, no verso de 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegramos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. Muitas das vezes eu e você acordamos pela manhã, saímos chateados do trabalho, alguma coisa nos decepciona também no trabalho, ou a caminho do trabalho, e muitas das vezes nós não paramos para pensar no dia que o Senhor fez para nós. A oportunidade que o Senhor nos deu de poder amanhecer vivo, de poder contemplar o sol brilhar desde o início da manhã. Nas madrugadas, ouvi os pássaros cantando ao raiar do dia. Ouvi o galo cantando lá no fundo do quintal. Mesmo no frio, o Senhor cuida dos pássaros, cuida dos animais, cuida das aves, e cuida de mim, e cuida de você. Porque é o dia que o Senhor fez. No decorrer do dia, o Senhor cumpre vários propósitos na minha e na sua vida. E às vezes nós passamos apercebido, não paramos nem para pensar, para meditar nos livramentos que Deus tem nos dado. Quando o culto começou, eu recebi um telefonema ali, que eu saí depressa, porque até então eu não tinha resposta daquilo que eu estava aguardando. Então saí lá para fora para tentar resolver, e a resolvemos. Eu não sabia que na madrugada de amanhã eu teria que viajar. Mas agora eu vou deitado na certeza que eu vou viajar amanhã, se assim for da vontade do Senhor. E com certeza que é o dia que o Senhor fez para eu poder estar viajando. Para poder conhecer novos amigos naquele carro, naquela van. É o dia que eu estava aguardando a resposta dessa ligação. Então saiu para amanhã. Não saiu para hoje, nem para segunda, nem para semana que vem, mas saiu para amanhã. Porque é o dia que o Senhor fez. Por isso eu e você temos que alegrar-nos e regozijar no Senhor. Enquanto fôlego de vida nós temos, vamos procurar viver da melhor forma para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.
Se você é ela, tem outra mentira, tem outra. Meus irmãos, papai do Senhor. Amém. Abram vossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama, e açoita todo filho quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então veremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos próprios, e fazei caminhos retos para os pés, para que não extraviem o que é manso, antes seja curado. Nesse capítulo 12 de Hebreus, fala a respeito da disciplina de Deus, que por muitas vezes Deus vai nos corrigir, Ele como Pai vai nos corrigir, vai nos exaltar. Aí, quando a gente recebe a correção de Deus, às vezes a gente fica com raiva, fica chateado, né? Mas aqui mesmo fala que todo pai, quando corrige o seu filho, é pro bem, né? Para poder estar guiando o filho no caminho correto, da mesma forma é Deus. Ele não quer que a gente esteja caminhando e deixando a perdição. Então, todas as vezes que a gente estiver tomando decisões erradas, ou escolhendo caminhos errados, Ele vai estar nos corrigindo, nos exaltando, mas é para o nosso crescimento espiritual. E aqui no versículo 12 fala: por isso restabelecei as mãos caídas dos joelhos próprios. Na caminhada cristã, muitas vezes a gente desanima, né? Às vezes até mesmo quando Deus nos corrige, a gente quer parar. Mas aqui fala que é para a gente restabelecer as mãos caídas dos joelhos próprios, ou seja, que é para a gente se manter firme, né? Estar sempre buscando o Senhor, estar firme com Deus e estar atento quando Ele nos exaltar, não ficar com raiva, mas entender que toda correção que Ele nos traz é para o bem maior. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, muito me chamou a atenção justamente esse versículo, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos
levantados. Aí o versículo 13 fala assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a luz. Quantas vezes nós nos pegamos com as mãos cansadas? Quantas vezes nós nos encontramos prostrados? O versículo 12 vai dizer: tornai, né? Tornai a levantar as mãos. Por quê? Porque um dia já tinha sido levantada, mas cansou. Lembra de Moisés? Deixa eu ver se é Moisés. Eu acho que é Moisés. Moisés, quando ele estava, enquanto ele mantinha a mão levantada, o povo era vitorioso. Mas quando ele cansava a mão e abaixava, o povo perdia a batalha. Os seus companheiros, vendo isso, foi lá e falou com ele: vamos colocar uma pedra lá debaixo da mão dele para sustentar ele. Quantas vezes nós precisamos colocar a pedra para nos fortalecer? Quantas vezes nós precisamos colocar Jesus, que Ele é a pedra principal, para nos ajudar a vencer? E a palavra de Deus para você nessa noite é: tornai a levantar as mãos cansadas, porque a vitória é grande. Amém? Chegou o momento de você adorar o Senhor com os dízimos das ofertas. A nossa irmã Nicole e nosso irmão Samuel vai estar adorando o Senhor. Amém? Então, nossa irmã Nicole, já que Samuel não vai, proteção solar dermatológica. Ainda me lembro quando uma leve eu perdi, com poucas vezes que entendi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não
dizendo, irmão, que falta faz ser assíduo na igreja? Tanto tempo que ela fica sem vir na igreja, quando ela vem, ela esquece até como é que é. Saudade do irmão capaz do Senhor Jesus, agradecer. Né? E eu achei muito bonito, né? Ela louvando a Deus aqui, depois de muito tempo, né? E o desejo do meu coração é esse, que ela se disponha a estar nos cultos, né? Adorando a Deus, que cresça debaixo do estatuto do Senhor. Né? Às vezes a gente é falho, mas nem tudo está no domínio da gente, né? Da minha parte eu tenho feito o possível para ela estar aqui adorando a Deus, ou que seja, né? Mesmo brincando ali às vezes, melhor estar aqui, estar ouvindo, do que estar extraviando o caminho para outros lugares, né? Mas ela cantou muito bonito e não errou a letra, né? Que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã Nicole. Que ela sinta o desejo de estar nos cultos nas quarta-feira, na sexta-feira e nos domingos. Né? Para vir ela pode vir sozinha, depois a gente arranja um jeito de levar ela, né? Mas que ela dá a hora, ela fala, eu tenho um compromisso com Deus agora. Vou tomar banho e vou para a igreja, né? Isso é importante. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus. Eu quero convidar o diácono Milton, que está orando, agradecendo o Senhor, pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, e também para que Deus fale aos nossos corações nessa noite, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer por mais esse dia, Pai. Mais esse momento passando, meu Deus, na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra também, meu Deus, engrandecer o Teu santo nome, Deus. Eu quero também, meu Deus, pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar cada um, visitar a nossa irmã, que já foi orado por ela aqui hoje, e que tudo corra conforme a vontade do Senhor, meu Deus. E os demais, meu Deus, irmãos que por motivo não estão, nós não sabemos o motivo. Que o Senhor venha, meu Deus, estender Tuas mãos sobre cada um deles, ó Pai. Também pedir ao Senhor, meu Deus, que venha abençoar os dizimistas, os ofertantes, ó Deus. Que o Senhor possa abrir as portas do céu, meu Deus, possa abençoar de tamanhas bênçãos, Pai. Que não há de faltar no seu celeiro, Senhor. Também, meu Deus, pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, venha falar conosco nesta noite, trazer a Tua palavra diretamente do Teu trono, Pai. Que eu possa usar o Teu céu, Pai, para entregar a Tua mensagem para cada um de nós. Seja para nós nos exaltar, Senhor, seja para nos corrigir, meu Deus, seja para falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que venha também preparar os nossos corações, preparar os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Tudo que eu te peço nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Quem aqui já ouviu falar da genealogia, né? Eu acredito que todo mundo já viu aqui. Pensa no livro que te dá sono para ler, é o livro de Crônicas, quando começa a dizer, e fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou fulano, e assim vai, né? Aí você vai vendo assim, ah, meu Deus, para que eu preciso de ler isso tudo, de fulano que gerou? Mas isso faz todo sentido na Sagrada Escritura. Eu quero agradecer desde já, né, os nossos irmãos que estão participando da live, Elisama Guimarães, né, Maicon Júnior, Carlos Albino, Lorival Rodrigues, Paulo César, Alzenira e Adnilson Gomes, esses que estão na live, né? Muito obrigado, que Deus continue abençoando grandiosamente, que a palavra do Senhor possa falar profundamente, tanto nos nossos corações, quanto nos corações daqueles que estão participando dessa live. Amém? Todos encontraram?
Primeira Crônicas, capítulo 4. E eu falei o quê? Hã? Não, falou crônica. Falei Crônica. Ah, tá. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 10. Meu dedo tá fino que nem papel, então tá cortando demais. Os dedinhos na ponta os machucadinhos na ponta do dedo, pensa num trem pra doer. E hoje eu acabei buraco o dia inteiro, que nem tatu. Mas graças a Deus, ontem o dia, Deus é bom que Ele deu força. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Amém? Amém. Diz assim, ó. Vamos ler o versículo 8, 9 e 10. O versículo 8 diz assim: E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aerel, filho de Eaú. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia as minhas terras, seja tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Pode se sentar. Eu acredito que a igreja já ouviu essa mensagem inúmeras vezes. Eu inclusive já preguei ela várias vezes aqui. E por que eu prego muito a respeito desta oração? Que esta oração é uma oração que moveu o coração de Deus. Se você olhar no capítulo 4 de 1 Crônicas, e no capítulo 3 e no capítulo anterior, vai falar sempre da genealogia de alguém que gerou alguém. Mas o interessante nessa passagem de 1 Crônicas capítulo 4 é que no versículo 9 o escritor ali, ele para a genealogia para falar a respeito desse homem chamado Jabes. E vai dizer, o escritor vai dizer: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Apenas 2 versículos vai definir quem esse homem é. Já no versículo 10, o escritor volta para a genealogia de novo. E o que me chama a atenção dentro desta mensagem de 1 Crônicas capítulo 4 é que o versículo 9 vai dizer: E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Ou seja, ele era um homem destacado entre os seus irmãos. Ele era aquele que se destacava, onde chegava, ele era ilustre. Ou seja, bem visto. Todo mundo reconhecia ele. E lembra quando eu disse no início que a situação que você está, o ambiente que você está, não define quem é você? O ambiente onde você nasceu não vai definir quem é você de verdade. O ambiente onde você está não vai demonstrar quem você vai ser lá na frente. Porque o versículo 9, além de iniciar dizendo que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, vai dizer assim: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. O nome dele trazia o quê? Lembrança de sofrimento.
O nome dele trazia tristeza. Porque por mais que ele era o mais ilustre entre seus irmãos, o seu nome carregava um peso. E a sua mãe fala qual o peso que traz o nome de Jabes. Porque com dores dei à luz a esse menino. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vou entender o quê? Que não é porque o teu nome carrega tristeza, angústia, que eu tenho que ser aquilo que o meu nome é, ou aquilo que as pessoas definem que eu sou. O que as pessoas pensam ao meu respeito não define o meu caráter. O que as pessoas pensam ao seu respeito não define quem você é. Mas aquilo que você carrega dentro de você define quem você é. Se eu sou enganador, aquilo que está dentro de mim vai definir quem eu sou. Se eu sou mentiroso, aquilo que está dentro de mim, que muitas das vezes não é visível ao olho humano, vai me mostrar quem eu vou ser lá na frente. Eu vou sofrer decepções lá na frente, ou até mesmo orgulho daquilo que eu carrego dentro de mim. Olha o que a palavra de Deus diz. Se você é bom, o que nasce lá na frente de quem é bom? Coisas boas. Mas se eu sou enganador, o que vai ser lá na frente? Alguém vai me enganar. Se eu sou mentiroso, alguém lá na frente vai mentir para mim. Se eu sou egoísta, alguém lá na frente vai ser egoísta para mim. Quando eu olho para esse homem aqui, a Bíblia vai dizer que ele era ilustre, muito mais do que os seus irmãos, e que o seu nome carregava tristeza, carregava dor, o seu nome, mas o que ele carregava dentro dele? Olha aqui, vamos olhar no versículo 10, o que ele carregava. Ele vai dizer, porque Jabes invocou a quem? Quem que ele invocou? A Deus. A Deus. Ele vai invocar agora a Deus. Então o que ele carrega dentro dele? Ele carrega Deus. E quando ele carrega Deus, ele vai invocar para esse Deus e vai dizer: ó Deus, as crianças aí atrás, mantenham o silêncio, senão eu vou lá. E tem um que tem medo de mim, o outro também tem. A outra não tem tanto medo, mas se eu arrancar a orelha dela, ela... né? O versículo 10 vai dizer, ele vai dizer o seguinte: ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Olha a oração desse homem. Ele começa pedindo a Deus o quê? A sua bênção. Esses dias eu estava comentando com a Nicole que ela tinha que chegar para mim e dizer: pai, benção, porque era o costume da Bíblia Sagrada, o costume também agora, né, mais recente atrás aí, os filhos chegavam para o pai e diziam: pai, mãe, bênção, e os pais devolviam: Deus te abençoe. Ah, pastor, isso agora é quadrado, isso é antigo, isso é bíblico. Às vezes eu deitava na minha cama, minha mãe no outro quarto, eu dizia: mãe, benção. Ela dizia: Deus te abençoe. Dorme com Deus. Ela dizia: dorme com Deus também. Olha que alívio. E quando eu saía para a escola: mãe, benção,
fica com Deus. Ela dizia, vai com Deus também. Sabe o que isso traz para nós? Segurança. Porque alguém definiu sobre a nossa vida. Vai com Deus também. E aonde Deus está, o mal não consegue chegar. E aqui eu vejo um homem que ele reconhece quem é Deus na vida dele. Ele vai dizer, Deus, me abençoe. Olha o poder que tem uma palavra que você dirige a uma pessoa para dizer, ei, tenha um bom dia. Ei, tenha uma boa tarde. Ei, tenha uma boa noite. Ei, dorme com Deus. Será que todo mundo valoriza isso? Eu sou meio doidão para andar na rua. E hoje eu estava passando cedo, né? Já tinha saído de casa um pouco atrasado, porque levantei e fui colocar roupa para lavar. E um monte de coisa. Coar café. Na hora do almoço também nem almocei, cheguei, fui colocar mais roupa para lavar, limpar o fogão. Mas eu ando assim, ouvindo um hino, ouvindo uma mensagem, quando eu vou para o trabalho. E aí às vezes toco com as pessoas e falam o seguinte, nossa, você está animado com essa animação sua, hein? Porque eu vou devagarzinho, tranquilão, ouvindo uma mensagem, né? Que às vezes traz uma calmaria no coração da gente, às vezes traz uma turbulência, mas a gente está ali ouvindo. Na parte da tarde, às vezes coloca o fone, vai louvando, o irmão manda, liga para você e fala, uai, passou cantando, não me viu aqui. Né, Diácono João? É porque a gente às vezes trete tanto. E às vezes quando a gente topa com alguém, fala o seguinte, tenha um bom dia. E esses dias, irmãos, eu estava descendo para o trabalho de manhã e eu vi que lá iam alguns crentes na frente. Passou duas pessoas e virou para esses crentes e falou o seguinte, bom dia. E eles passou perto de mim e falou bom dia. Eu falei bom dia. Aí passou outro atrás deles e eles falaram bom dia. E a pessoa nada. E eles disseram o seguinte, talvez é porque eles não têm um bom dia para dar. Olha o que Jabes está dizendo. Senhor, abençoa muitíssimo. Porque aquilo que nós liberamos na vida das pessoas, por mais que às vezes seja uma coisa simples. Eu disse aqui, uma vez eu cheguei na porta do fórum e uma amiga minha estava entrando para dentro do fórum. Eu olhei para ela desse jeito meu explosivo e falei o seguinte, Deus vai abençoar o seu dia, tenha um ótimo dia. Beleza, passou. Daí um dia eu tive lá e falou o seguinte, naquele dia que eu cheguei no fórum, estava arruinado, mas a sua palavra ali me trouxe um encorajamento que eu fiquei alegre o dia inteiro. Aprenda que Jabes, ele corta toda a conexão da genealogia para o escritor falar dele. E ele vai dizer, Senhor, abençoa-me muitíssimo. E ele vai dizer agora, aqui está a versão, amplia minhas terras, mas na outra versão minha vai dizer, alargue as minhas tendas. Quando eu olho para Jabes aqui, eu não estou vendo ele pedir riqueza, não. Ele está dizendo, amplia o meu campo visionário, amplia a minha visão, para que eu veja mais amplo. Sabe o que é isso, irmão? Nós temos a visão limitada. Tem coisa, irmão, que está
nas nossas vistas, mas nós não queremos ver. Está tão nítido, mas nós tampamos a visão porque nós não queremos enxergar aquilo que nos afasta da presença de Deus, aquilo que nos afasta de tomar uma posição decisiva para a nossa vida. Às vezes nós pedimos resposta de Deus, e Deus dá a resposta, mas nós não queremos ver. A neurociência, ela afirma o seguinte, olha só o que a neurociência afirma: que se você disser, eu quero comprar um carro da cor vermelha, quando você sai de casa, o que você mais vai ver é carro vermelho. Olha que interessante. Se quando você fala, eu quero comprar um carro vermelho, e aparece no decorrer do dia muitos carros vermelhos para você ver, você imagina quando você diz, Senhor, amplia minha visão, alargue as minhas tendas. Deus, eu quero ser feliz no dia de hoje. Deus, que o meu dia seja maravilhoso. Pai, que o meu dia seja uma bênção. Se esta fala, ela interfere no nosso campo de visão, nos bens materiais, imagina naquilo que ela não vai fazer na sua vida. Eu quero contar uma experiência aqui, que foi um teste que eles fizeram dentro de um presídio de... Como é que fala quando mata a pessoa? Como é que fala? Hã? Não, mas quando a pessoa já está determinada que vai matar ele. Pena de morte. Eles entraram dentro de um presídio, pena de morte, para fazer uma experiência. E eles pegaram um cara que estava condenado à pena de morte e disse o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar você numa maca e vamos cortar o seu pulso e vamos deixar o seu sangue jorrar até o final. Se você sobreviver, você sai daqui e não há sentença para você mais. Você pode viver a sua vida normal. Você aceita? Ele diz, aceito. Fazer o que? Já estava sentenciado à morte. Só que quando eles puseram ele na maca, por baixo da maca tinha um soro, um pacotinho daquele de soro com uma mangueirinha dentro de uma bacia, ligada a uma bacia. Eles foram lá, deram um pique nele no braço dele e abriu o soro. Quando ele escutou aquele barulho do soro caindo na bacia, ele ficou desesperado, deu uma parada cardíaca nele, ele morreu. E sabe quantas gotas de sangue dele saiu? Nenhuma. Porque o nosso cérebro, Deus fez ele extraordinário. A maior dificuldade nossa é profetizar bênção nas nossas vidas. Às vezes nós saímos de casa pela manhã já profetizando coisas ruins. Ah, o meu dia hoje vai ser ruim. Ah, eu levantei hoje com o pé, não sei se é esquerdo ou direito, que fala, o pé contrário. E tudo está dando errado para mim. Meu dia hoje não vai ser bom. Qual que é a intenção? O que você espera? Se quando você deveria definir o que é bênção na sua vida, você define maldição, você está esperando o quê? Deus está te chamando para você escrever uma nova história para você. Olha aqui. Ele diz, amplia a minha visão, amplia as minhas tendas, amplia as minhas terras. Olha o que ele diz aqui.
na versão anterior, vai dizer que a sua mão esteja comigo. Nesta versão aqui está: seja a tua mão comigo. O problema é que nós deixamos a mão de Deus longe de nós. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito, irmão Sandinho, está errado. Está errado. Só que Jabes ele vai dizer que a sua mão esteja comigo. Agora eu pergunto, quando você faz uma oração dessa, a oração dele não foi uma oração longa não, irmãos. Não foi uma oração com muito enfeitamento nas palavras, não. Foi uma oração simples, mas objetiva. E ele vai dizer, olha, de fazer que do mal não seja eu afligido. Ele vai dizer, Deus, não deixe que o mal chegue na minha casa. Não deixe que o mal chegue na minha vida. Olha como é lindo você saber direcionar as palavras. Ele está dizendo aqui, tira o mal do meu caminho, me afasta do mal. E às vezes a gente quer entrar de cabeça no mal, né? Quer entrar com tudo. Mas Deus, ele é bom, irmãos. Olha aqui como é que termina a oração. E fazer que do mal não seja eu afligido. Olha aqui agora. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: ele saiu de mãos vazias? Ele saiu de mãos vazias diante de Deus? Apenas 2 versículos definiu quem ele era de verdade na oração dele. Às vezes nós queremos enfeitar as nossas orações. Ó Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, que a tua epifinéia esteja aqui. E Deus está querendo uma oração simples e objetiva. Uma oração que tenha conteúdo de verdade. Porque é muito simples chegar diante de Deus, fazer uma oração bonita, mas você não carrega aqui dentro o peso da sua oração. Quantas vezes eu já disse para Deus, eu menti para Deus. Deus, eu estou tão feliz, e Deus está assim, tá nada. Deus, mas eu estou rindo e brincando, eu estou feliz demais, e Deus está assim, tá nada. Você está feliz por fora, mas por dentro do seu coração está dilacerado. E quantas vezes eu disse para Deus, Deus, eu estou triste, e Deus disse, tá nada, você está alegre. Lembra o que a Ludmila leu? Torne a levantar. As mãos estão cansadas. E os joelhos que já estão se arrastando. É hora de nós chegarmos diante de Deus com verdade. Deus, olha para mim. Eu estou estourado, eu estou arrebentado. Eu não estou suportando mais tanta luta, tanto peso de decepção, tanta tristeza com as pessoas. Mas eu tenho o Senhor. O que o Senhor vai fazer comigo?
Isso vai arranjar comigo. A gente tem topado com tantas pessoas, irmãos, que estão tristes, que estão angustiadas, e que elas querem isso dentro delas. E às vezes elas estão tão angustiadas de tanto sofrer lá atrás, tantas decepções lá atrás. Eu converso com inúmeras pessoas, irmão, e eu dou graças a Deus que as pessoas conseguem confiar em mim, o sofrimento delas. E às vezes a única palavra que a gente tem para dizer para as pessoas é: vai ficar tudo bem. Mesmo que às vezes a gente sabe que não vai ficar tudo bem. Sim ou não? Às vezes a gente sabe que não vai ficar tudo bem, mas a gente vai chegar e vai dizer: calma, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Tem gente pedindo socorro, irmão. Tem gente pedindo ajuda. Tem gente querendo um abraço. Tem gente querendo, eu postei um dia desses, o melhor lugar para se morar é dentro de um abraço. Porque quando você abraça, o cérebro libera ocitocina. Você se sente acalentado ali dentro de um abraço. E dificilmente a gente tem dado abraços calorosos. Sabe quanto tempo você precisa abraçar uma pessoa para liberar ocitocina? Sabe quanto tempo? Hã? Agora, quem consegue ficar abraçado com uma pessoa 8 minutos? Ninguém consegue. Eu lembro que eu ia abraçar alguém me empurrava e dizia o seguinte: ih, pegação! Se eu tenho o prazer de abraçar minha filha e ter filho aqui. Ai, que gostoso! Ai, como é bom! E se a gente bobear, a gente dorme ali nesse abraço. Porque é gostoso. Eu quero trazer para você nessa noite, por mais que você não esteja bem, por mais que o seu coração esteja sangrando, comece a liberar coisas boas. Se tem alguma coisa que está te fazendo mal no seu coração, arranca. Pastor, o senhor fala assim porque para o senhor é fácil. Não é nada, irmão. Como é difícil arrancar tristezas, mágoas do coração. Difícil demais a conta. Vocês lembram da Sunamita? Quando ela perdeu o filho? Ela lá vai atrás do profeta. E quando ela encontra com Geazi, Geazi pergunta: e aí, como é que está? O que ela falou? Hã? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas estava tudo bem na vida dela? Estava? Mas o que ela diz? Eu vou liberar uma palavra que está tudo bem. Quando ela chega para o profeta, ela não fala nada com o profeta. Ela vai se prostrar. O que o profeta fala? Deixa ela quieta. Porque nem Deus me revelou. O coração da gente é terrível. Mas é você que tem o poder de mudar ele. É você que vai definir quem entra no seu coração e quem sai. É você que vai definir para o seu coração quem vai fazer morada e quem vai sair do seu coração. O que você tem de bom que pode permanecer no seu coração e o que você tem de mal que você tem que tirar do seu coração. A
palavra de Deus diz que nós temos que andar com 2 saquitel. Para quem não sabe o que é saquitel, é embornar. Ele tem que estar furado. O outro, ele tem que estar bom. Quando alguém te falar alguma coisa que vai ferir o seu coração, o que você faz? Alguém furado. E no longo da caminhada, ele vai viver. Mas quando alguém fala o seguinte, você vai ser uma bênção. Opa, isso eu vou guardar. Onde o Guarazinho falou. Você vai prosperar. Gostei. Você não é ninguém. Isso eu não gostei. Onde eu sou você que está furado? A senhora recebeu? Não, estou dizendo, a senhora recebeu a palavra dele? Amém. Agora não é aquilo que as pessoas vomitam na gente que a gente vai aceitar para a nossa vida, não. Olha o nome desse menino, Jabes. Com dores eu dei a luz. Mas eu não vou aceitar isso na minha vida, não. Você não vale nada. Para você eu não vale nada, mas para outra eu vou valer. O seu é imprestável, para você eu sou imprestável, mas para outra eu vou prestar. Porque a nossa vida tem que ser assim. Se a gente começar a acumular no nosso coração tristeza, decepções, abandonos, mágoas, iras, porfias, dissensões, facções, palavras maldizentes sobre a nossa vida, no fim a gente vai entrar no quadro depressivo e vai dizer o seguinte: nós vamos fazer que nem quase Jó, né? Ai, maldito é o vento que me deu a luz. Entra para o quarto escuro, não quer ver ninguém. Tem hora que a gente faz isso mesmo, né? Tem hora que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Mas aí quando a gente acorda, fala o seguinte: já passou. Eu não sei se é só eu não, irmão. O meu tempo de ficar chateado com uma pessoa, no máximo um dia. Num dia. E isso para mim ficar chateado, eu tenho que fazer muita raiva mesmo. Porque no outro dia eu já levanto e digo: está tudo bem. E alguém disse para mim e falou o seguinte: alguém olhou para mim e falou o seguinte: você é bobo. As pessoas fazem com você o que bem quiser. Agora eu pergunto para a igreja: o mal está em mim? Ou o mal está em quem faz a gente de trouxa? Tem gente que se acha muito esperto em cima da gente, irmão. Tem gente que se acha muito esperto em cima de você. E ele pode até ser, né? E aí? E Deus? Lembra de Saul? Não, de Jacó? O que é? Da lentilha lá? Me ajuda aí. Minha mente é meio fraca. Esaú, isso. O outro se achou muito esperto, né? Vou lá, vou enganar ele. Enganou o pai dele. Não enganou nada, irmão. Deus estava vendo tudo, falou assim: agora você vai pagar por isso. Qual que é melhor? Você pagar para mim ou você pagar para Deus? Para nós ir embora, o que vocês acham? Vocês preferem pagar para o homem ou pagar para Deus? Pagar para Deus. Irmão, vocês preferem pagar para o homem ou pagar para Deus? Para Deus. Que bom, parabéns a vocês. A Bíblia diz que é o seguinte: eu quero ser julgado por homens. Porque quando eu sou julgado por Deus, o trem estreito. Porque eu engano você aqui, eu engano o evangelista aqui, engano o Diácono João aqui, engano o Arthur. Não repara se eu tivesse esse nome, não. Mas e Deus, eu consigo enganar? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama, Ele está em todo lugar.
E aqui, quando eu defino o meu lugar, aquilo que tem dentro do meu coração, eu vou receber a última palavra ali dizendo: e Deus abençoou ele e concedeu o desejo do coração dele. Para finalizar, aquilo que está no seu coração vai definir o tamanho da sua bênção, vai definir o tamanho da sua conquista, vai definir o tamanho do seu desempenho nessa terra. Vamos embora para nossa casa? Deixa eu dar um anúncio. A festividade das irmãs lá começou hoje, né? Começou hoje lá da Igreja Aliança. Amanhã as irmãs vão estar lá. Não sei se a diaconisa Marlene vai estar, porque ela vai estar ela está de repouso, que ela tem que estar com esse exame. Mas as irmãs vão lá adorar a Deus, vão fazer comida lá, né? Amanhã eu não sei como é que vai ser o meu estágio, mas se eu não tiver estágio, eu vou estar lá também ajudando a Igreja Aliança lá. Eu queria contar com a presença dos irmãos lá. Vamos lá, dar uma força para eles. Vamos ajudar nessa festividade, que é importante as igrejas se unirem com propósito de adoração. Amém? Lá também vai ter a festividade domingo. Mas domingo nós temos trabalho, né? Mas se nós pudermos ir lá amanhã, vamos lá dar uma força para eles lá. Dá uma força para eles não, né? Vamos adorar a Deus com eles, né? Porque eles também estão adorando a Deus. Domingo pela manhã tem a escola bíblica dominical, né? O evangelista que vai estar ministrando. Eu acabei isso no passado, né? Olha, essa próxima lição é ele. E irmãos, por favor, não fiquem em casa não. Na hora que vai fazer um relatório aqui, que olha os irmãos que estão faltando, eu falo, cadê esses irmãos? Né? Só uma hora, irmão. É certo que algumas pessoas falam o seguinte: hoje eu levantei assim meio cansado. Beleza, irmão, todos nós acontece isso. Nem levantou, né, dona Sandra? Já estava cansado, nem levantei. Né? Acontece. Né? Mas vem pra cá. O salmista Davi diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 anos lá fora. E você está perdendo tempo precioso aqui, nessa terra. Né, diaconisa Sônia? Pois é, né? Vamos embora, irmãos? Vamos lá, vamos colocar de pé. Quer orar para nós hoje, amor? Agradecer. Vamos lá, irmãos. Senhor, meu Deus, como é maravilhoso servir o Senhor. Às vezes a gente fala tanto dos nossos corações, dos nossos sentimentos, de como muitas das vezes nós nos sentimos afligidos, corpo pesado, a mente pesada. Tem hora, Deus, que nós olhamos para nós, nem damos vontade de sair de dentro da nossa casa. Às vezes damos vontade de isolar dentro de casa, ou tomar um rumo, ó Deus, sem um lugar determinado. Porque esses somos nós, somos humanos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê inúmeros homens que muitas das vezes se escondeu numa caverna, foi para outra cidade porque não queria conviver com pessoas. As decepções nós vamos ter, tristezas nós vamos ter no decorrer dessa vida. É amigos que vão, é amigos que vêm. São pessoas que entram na nossa vida e outras que saem. São, como eu vou dizer, decepções no trabalho, decepções na escola, na faculdade. Mas nós somos felizes porque o Senhor nunca nos decepciona. E aqui está a tua igreja. Quantos, ó Deus, saiu da sua zona de conforto nessa noite? Às vezes aqui tem pessoas que estão tristes, que às vezes não conseguiram conquistar ainda aquilo que têm buscado. Mas quando nós olhamos para a vida de Jabe, o peso da oração deste rapaz, que o Senhor mudou a história dele, e eu tenho certeza que o Senhor pode mudar a nossa história também. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor nessa noite que nós tenhamos paz com o Senhor, paz com as nossas famílias, paz com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho.
e que a mão do Senhor não afaste de nós. Ainda, Deus, que nós tenhamos dias ruins, noites ruins, anos ruins, mas que esses tempos ruins não definam a nossa história para o resto da nossa vida. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o que nós te pedimos e agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com sangue do Filho de Jesus diga amém. Não terminado.